Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui o antes e depois, né, da mídia baiana do jogo aí entre Flamengo e Vitória, né? Vamos ver o que eles falaram aí antes. Eles estavam muito confiantes, disse que talvez o Vitória ia ganhar lá no Maracanã, e vamos ver depois o que eles falaram depois de tomar essa goleada acachapante. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com antes, né, do programa. Guimarães, torcedor do Vitória, deixa eu falar com você aqui, ó, pá daqui, pá de lá. Esses dois amigos aqui de bancada, um abraço. Olha, em 2017, você foi ao Maracanã e venceu o Flamengo por 2-0. Primeiro gol de Iago Felipe, que estava no Bahia, agora está no Mirassol, e o segundo gol de Neilton, que foi um dos destaques do Santos, e depois veio para aqui. Aí foi a última vitória sua lá. Me lembro bem que em 1988, o Flamengo tinha Tele Santana de técnico, Zé Carlos, falecido Zé Carlos de goleiro, um grande goleiro, Jorginho, lateral direito, na lateral esquerda, sabe quem era? Leonardo, o zagueiro, um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida, Aldair, Zinho no meio de campo, Bebeto e Zico. Você sabe o que o Vitória fez? 1-0, gol de Hélio Caipira. Sabe por que eu estou dizendo isso a você, torcedor? Tenha sua fé. Levante, é claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas o que é você, torcedor, não viver do bom passado do seu time? O que é? Você vai esquecer, vai dar as costas, porque o Vitória hoje vive um momento terrível e o Flamengo fantasticamente lá em cima como líder? Levanta a cabeça, elenco do Vitória. Vá pro Rio com a faca nos dentes. Seu prato de feijão, não quero saber não. Se vai tomar 3 ou 4 ou 5, mas jogue com garra, com vontade. Olha o exemplo do passado. Ganhou um time de Zico e companhia com gol de Hélio Caipira. E por aí vai. Então, vai na fé, Vitória, que a zorra do jogo é hoje. E hoje é dia de você vencer. É segunda-feira. Segunda-feira quer dizer, sabe o quê? Não se acostume com segunda-feira, porque segunda-feira lembra a segunda divisão. Ganhe do Flamengo, senão o bicho pega, Leão. Pois é, meus amigos, hoje é a vez do Vitória. Às 9 da noite, o rubro-negro vai encarar o Flamengo no Maracanã. Como nós sabemos, é um jogo difícil. O Vitória vive um momento complicado no campeonato, ainda está sofrendo com lesões, mas precisa de alguma forma montar um bom esquema para tentar pontuar. Se for colocar na proporção com a rodada do Bahia, se o Bahia não tivesse vencido, logicamente venceu, teria sido terrível a rodada do Bahia. Foi importante essa rodada pro Vitória, porque o Vitória vai para o Maracanã sabendo o que tem que fazer. Se empatar o jogo dele, sai da zona do rebaixamento. Agora, essa questão de contusão, Ju, que você levanta com muita sabedoria, essa questão de contusão, todo mundo que vai fazer um planejamento sabe que tem que arrumar elenco. Se não arrumar elenco, vai sofrer. O problema no Vitória é que até quem acabou de ser contratado machuca. Não vai jogar. E por que isso? Machucou mais um agora. Porque as contratações são contratações do carro andando e trocando pneu. São jogadores que chegam para aqui, e eu disse várias vezes aqui na bancada, o tempo todo. Vitória não precisa de contratações, o Vitória precisa de reforços. E quem chegou para reforçar? Você vai contar 1, 2 jogadores, quando o Vitória precisar de pelo menos uns 5 reforços. Contratar é uma coisa, reforçar é outra. Agora, não tem jeito, tem que consertar, tem que trocar esse pneu com o carro andando mesmo, tem que consertar o planejamento, tudo que foi feito nesse momento, a partir agora de agosto, setembro e por aí vai, porque só tem essa competição. Não tem mais honra nenhuma para fazer, porque não quis fazer porra nenhuma nesse ano. Que nada. Não quis Copa do Brasil, não quis Copa do Nordeste, não quis Sul-Americana, não quis Campeonato Baiano, não quis nada. Então queira pelo menos dar ao seu torcedor a alegria de permanecer na primeira divisão. Porque do jeito que tá, fica transparecendo que não vai conseguir ficar na primeira divisão. O presidente disse que esse segundo turno seria diferente. Assim espero, porque tá ganhando do Juventude, com um homem a menos, e depois cede empate. Empata aqui, empata lá, como todo mundo fica gozando aí. Eu não gosto de gozação, porque eu gosto de seriedade. Vitória, se vire nos 30 e faça seu jogo hoje. Pinto, seja bem-vindo. Boa tarde para você, Juliana, boa tarde a todos, boa tarde à sofrida torcida do Vitória, que não sei nem se dormiu essa noite, que foi muita gente no hospital, muita gente desiludida, muita gente chateada com o que aconteceu, com a humilhação nacional. Humilhação, não tem outro nome. Humilhação nacional
que o Vitória sofreu ontem diante do Flamengo, 8-0. Não é porque perdeu para o Flamengo, não é normal perder o Flamengo de 1, de 2, mas do jeito que perdeu, foi horrível. E tudo isso, não dá nem para gente comentar, analisar jogador, porque não é o momento. Analisar aí a diretoria do Vitória, diretoria amadora, desde o começo contratou errado, gastou o que não tinha para trazer um montão de jogadores, pernas de pau, essa é que é a verdade. Trouxe um técnico indesejado, que ninguém esperava que trouxesse o Carille, completamente ultrapassado no futebol brasileiro, não era o técnico, e aí o resultado está aí. Vitória sendo eliminado de tudo neste ano, e quando você pensou que já tivesse visto de tudo, aí veio uma derrota cachapante como aquela ontem no Maracanã, 57 mil pessoas, e o Brasil vendo, assistindo o Vitória perder pelo pior placar já construído dentro dessa era de pontos corridos do futebol brasileiro. Lamentável, e mais uma vez que tem algum protesto aí é para a diretoria, que começou com a diretoria amadora, botando estagiário para dirigir futebol profissional, presidente que normalmente recebe as críticas de quem indicou e vai colocando, e o final das contas está aí. Um monte de jogadores completamente equivocados, treinador equivocado, e o Vitória pagando esse pato, correndo um risco real de rebaixamento. E depois teve até aquele pronunciamento bonitinho, não, já perdemos de 6, de 8 e tal. Gente, a situação está complicada. E ontem, inclusive, até uma brincadeira, né? Porque primeiro o técnico foi da coletiva, depois houve o pronunciamento, mas a pressão foi tão forte que logo depois ele foi demitido. O resto, você já sabe. Mas vamos falar muito sobre isso aqui, porque, gente, eu, em toda a minha carreira, e olha que eu já tenho um tempo de cronista esportivo, nunca vi, na minha vida, o Vitória perder por um placar tão grande como esse. Né, tão doído, tão mexido. De uma forma tão vergonhosa. De uma forma tão vergonhosa. Foram 8 gols que eu contei, né? Mas podia ter sido 9, porque o Walter tirou um gol dentro do gol. E outras bolas também que foram defendidas. Mas assim, de longe, foi a maior vergonha nacional. Vitória hoje é alvo de chacota nacional. Clérison Amorim, boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Emídio. Boa tarde aos telespectadores da Band. O Vitória foi para a guerra para não guerrear. Entrou numa guerra, fazendo uma analogia, como se um soldado fosse para a guerra e resolvesse baixar sua espada, baixar o seu escudo. Foi isso que o torcedor entendeu ontem, a postura do Esporte Clube Vitória. A gente debateu aqui na sexta-feira que o Vitória poderia entrar com 3 zagueiros, poderia entrar com 3 volantes. Poderia, mas não entrou. Eu vejo que é momento, Emídio, de 2 palavras, entendimento e união. União entre membros da imprensa, Emídio Pinto, Clérison Amorim, outras emissoras de rádio, a Band, todo mundo se unir. Para quê? Para ter o entendimento, e a outra palavra, da diretoria do Esporte Clube Vitória. Aproveitar, Ronaldo, aqui, doutor, e usar um termo jurídico, um erro consciente que está acontecendo no Vitória. Não tem erro por acaso, não. Estão indicando e o presidente aceita. Não, é erro consciente. Quando contrata jogadores abaixo da média, jogadores estranhos no mercado do futebol, desconhecidos no mercado de futebol, e se contrata e erra, é uma coisa. Quando se persiste no erro, aí é algo que o torcedor precisa entender, que a diretoria precisa se explicar. O Vitória vem cometendo o mesmo erro de forma consecutiva por vários meses e desde o início da temporada, ou talvez temporadas passadas. E aí o que é estranho, contratar nada contra o jogador não tem culpa, apenas recebe o convite e aí aceita. Mas Aitor Cantalapietra, que ninguém sabia quem era esse jogador, Rubem Ismael, que ninguém sabia, Rubem Rodrigues, que ninguém conhece, Enzo, que ninguém sabia quem era no futebol, eu falo em termos de expressão. Aí Fábio Mota tem uma bola de cristal que simplesmente vai no mercado exterior, no mercado interno e descobre jogadores que nenhum outro time, nenhum outro dirigente de futebol conhecia, apenas o mágico do Esporte Trocou Clube e chama Vitória. da bolacha, comprava a bolacha quebrada Não aqui. é isso, não. E foi Não é comprar só bolacha isso. importada, bolacha quebrada importada. Só isso. Daqui a pouco a gente incompetência. entra nesse Só para mérito. fechar, Ju, Fala. é incompetência. É como se Ju estivesse construindo uma casa e contratasse uma empresa para poder colocar mármore na frente da sua casa. E quando chegasse, estivesse com cerâmica de baixa qualidade e perguntasse para o pedreiro, para a empresa, por que colocou cerâmica? Tá difícil de encontrar no mercado mármore. Eu resolvi colocar cerâmica mesmo, que é o que tem disponível. Incompetência da diretoria do Esporte Clube Vitória. A gente vai falar melhor sobre isso, né? Porque o torcedor se pergunta muito. Há culpados? O Carille foi o alvo dessa vez, né? Mas o Vitória não está nessa situação à toa, não, Ronaldo Passos. Boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, nosso amigo Emílio, Clérison. Eu acho o seguinte, hoje é um dia fatídico. Não é só para o torcedor e para o Esporte Clube Vitória, não.
Hoje é um dia fatídico para o futebol da Bahia, para o futebol do Nordeste. E é motivo de chacota, inclusive dos jogadores do Flamengo, né? Mandando chamar SAMU. Isso é humilhante. É humilhante para um futebol emergente como é o futebol da Bahia, onde o Bahia hoje está em outro patamar. Tem que se falar no Bahia sim, porque é um exemplo na prática, que nos últimos 2 anos vem evoluindo a cada dia, e o Vitória evoluindo, passando sufoco todos os anos. Por quê, torcedor? A realidade é nua e crua. O modelo de gestão de abnegados acabou no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Vide Santa Cruz, vide Atlético do Paraná e outros menos votados estão sucumbindo por questão de gestão. É muito bonito o cara sair da arquibancada, sair de conselheiro e presidir o Vitória, lindo, né? Botar sua foto lá no muro do Barradão. É muito bonito, mas tem que respeitar o torcedor, fazer uma gestão profissional. Não pode, curioso não mexe com o futebol. Não adianta botar curioso para mexer com o futebol, que não vai dar certo. Esses modelos foram lá na década de 50, de 60, de 70. Fala nisso, a melhor década que o Vitória viveu na sua história, eu tive a felicidade de passar 4 anos lá. Foi a década de 90, onde o Vitória teve o futebol mais profissional que eu vi desde que eu me entendo como baiano e como entendedor do futebol aqui. Essa é a pura realidade. O Vitória foi bicampeão depois de 26 anos, em 90. O Vitória foi vice-campeão da Série B, vice-campeão da Série A. E no final da década, início da década de 10, chegou à final da Copa do Brasil. Essa foi a gestão mais profissional que o Vitória teve. E ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Ah, porque eu fui campeão da Série B. Ah, porque eu tirei a Vitória da Série C. Isso aí era consequência de um time que tem história, sim. E eu passei por essa história. Eu estou revoltado como torcedor do Bahia. Eu sou torcedor do Bahia. Mas tenho orgulho de ter jogado no Vitória. Muito orgulho. E ter ajudado esse clube a crescer. Foi quando o Barradão aconteceu, na década de 90. Né? Eu joguei o primeiro Bavi do Barradão. 0-0, pelo Vitória. Então eu fico triste, fico chateado, muito chateado e humilhado. Como baiano e como desportista. E como um cidadão que passou dentro desse clube. Eu sei as entranhas do Vitória. Eu sei como é que funciona. E isso não mudou desde lá, quando eu estive lá há 4 anos. Então, torcedor, o Vitória prova que não tem um elenco competente. 5 jogadores considerados titulares estão machucados. Cadê o restante do elenco? Cadê a política de base? Cadê a política de base? Não tem um lateral na base do Vitória com 17, 16, com 20 anos, em condição de jogar no time profissional? Está errado. Está errado. Só temos lá o Lucas Arcanjo segurando uma bomba de cena lá atrás. E se não é ele, o Vitória está numa situação pior. O Vitória não tem, só tem o Walter como zagueiro de qualidade ali. O Vitória não tem lateral de qualidade. O Vitória não tem, só tem o Baralhas, que é acima da média, na minha opinião. O Mateuzinho também. E agora o centroavante que tem feito o gol, o Kaiser. Então, torcedor... Que foi quem deu a cara a tapa no Justamente, foi o único que botou a boca no microfone, porque tem personalidade. É um jogador guerreiro, mas não tem ainda terra arrasada, não. O Vitória tomou a atitude correta, tirou o Carille, porque ele não ia fazer mágica. Ah, foi campeão no Corinthians, isso aí é passado. Sem elenco, sem material humano, você não consegue êxito. Tem que ter um elenco equilibrado. Os que estão jogando e os que não estão jogando, no mínimo com 30 jogadores do mesmo nível. Senão, a Série A é o campeonato mais difícil do mundo. O ano passado, o treinador do Palmeiras deu uma declaração importante. O ano passado, faltando 6 rodadas, tinham 6 equipes para serem campeãs do Brasil. Não acontece em lugar nenhum do mundo. Então, não é brincar de futebol. Vamos tratar o futebol, principalmente do Vitória, com seriedade. Olha, Tony Júnior, nesse momento, está em outra parte do Barradão, né? Para mostrar para a gente a movimentação. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, né? Vimos aí a opinião aí dos comentaristas da mídia baiana, né? Eles ficaram bastante revoltados, né? Vimos aí o antes e depois, né? No antes, eles estavam bem confiantes, né? Claro, eles sabiam que era um jogo difícil. Até falaram que podia jogar por uma bola, fazer um gol lá, questão de empate, né? Mas eles
pensaram em vencer, né, também, né? E a gente sabe que o jogo é jogado 11 contra 11, mas o Flamengo estava muito, muito querendo essa vitória, colocou o melhor time possível, todos os jogadores queriam fazer o gol, todos queriam partir para cima, né, pontuar ali. E vimos que o Flamengo, no primeiro tempo, com 10 minutos já tinha 2 gols, né? Aí terminou o primeiro tempo 3-0. Aí pensei, o Flamengo talvez no segundo tempo volte ali e faça mais um gol, 2 gols no máximo, aí fez 5-0. Mas não, o Flamengo fez praticamente 5 gols no segundo tempo, algo surreal, né? Dá para fazer mais, né? O Flamengo perdeu algumas chances também ali que poderia ser algo surreal, 10 gols, né? Algo que seria mais histórico ainda do que esse, né? Porque o Flamengo conquistou aí a maior vitória da história dos pontos corridos aí do Campeonato Brasileiro, né? E esse recorde aí vai ficar para a história. Vimos aí os comentaristas da mídia baiana ficaram revoltados, né? Disseram que se sentiram humilhados, por ter visto essa atuação vergonhosa aí do time deles, time baiano, o time do Vitória, né? E realmente, o time do Vitória estava bem desfalcado, né? Parece que estava desmotivado, entrou bem desligado. E o Flamengo tem nada a ver com isso. O Flamengo foi lá e fez os gols e pontuou no Campeonato Brasileiro e é líder. Dê sua opinião pra gente se gostou do vídeo, inscreva no canal e até o próximo vídeo.